Olá pessoal, prontos para mais um mergulho? Dessa vez, vamos desvendar É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Ah, parece que esse livro está dando o que falar, hein? E como? A gente vai se aprofundar na história, na escrita da autora e tentar entender por que ele gera reações tão diferentes, sabe? Vamos começar apresentando a Lily, uma jovem que se mudou para Boston e construiu uma vida de sucesso, mas que carrega as marcas de um passado difícil. Parece uma personagem cheia de camadas, né? E é nesse cenário que ela conhece Riley, um neurocirurgião confiante. E ele, a princípio, parece que não quer saber de relacionamentos. Mas a atração entre eles é imediata. Vale destacar esse contraste. Mulher, independente, buscando construir sua vida e de repente se vê envolvida com alguém que parece carregar suas próprias bagagens. Nossa, já dá pra imaginar os conflitos, hein? E tem mais. A construção dos personagens de início parece meio artificial, sabe? Mas aí que entra a sacada. A história intercalada com trechos dos diários da Lily escritos durante a adolescência dela. Usar os diários como um recurso narrativo é uma forma de mergulhar no passado da personagem, né? A gente consegue entender as motivações dela, os traumas, e através desses diários que a gente conhece o Atlas, uma figura misteriosa do passado da Lily. E ele reaparece na vida adulta dela. E aí a gente descobre que a história da Lily é marcada por experiências bem dolorosas. Violência doméstica, tanto na infância quanto no presente. Pesado. A violência doméstica é um tema muito delicado, né? A gente se surpreende pela intensidade do livro. Sente uma angústia, repulsa, mas ao mesmo tempo um fascínio pela história. Uma mistura de emoções. Um trecho do livro que eu achei incrível é esse. Imagine todas as pessoas que você conhece ao longo da vida. Elas surgem como ondas, entrando e saindo aos poucos, dependendo da maré. Algumas ondas são muito maiores e causam mais impacto que outras. Uau, uma metáfora poderosa, porque isso faz a gente pensar sobre as relações, né? Algumas marcam mais que outras. E isso me fez pensar na própria escrita da Colleen Hoover. É elogiável a capacidade dela de prender o leitor, de criar uma história envolvente. A Colleen tem um estilo bem particular, né? Leitores mais exigentes apontam algumas falhas no ritmo da narrativa, principalmente no começo. Mas, no geral, o talento da Hoover para criar histórias emocionantes é reconhecido. E essa intensidade, essa capacidade de despertar emoções fortes, também está presente na forma como ela aborda a violência doméstica. E é interessante como ela usa os diários da Lily para conectar o passado e o presente, para mostrar como as experiências na infância podem influenciar as relações adultas. Adiciona camadas à narrativa e à complexidade da personagem. E essa complexidade, essa mistura de emoções e temas delicados gera debates acalorados, né? Isso produz muitas opiniões diferentes. Alguns leitores criticam a abordagem da autora em relação à violência doméstica. Eles acham que faltavam avisos sobre gatilhos e que a classificação indicativa para maiores de 13 anos era inadequada. Violência doméstica é um tema muito sério, e a gente vê que a obra provoca reflexões. Ela nos coloca diante de temas complexos como o amor, a violência, as marcas do passado. Esses temas nos desafiam a refletir sobre nossas próprias experiências. E no caso de É Assim que Acaba, a obra nos coloca diante de questões sobre o amor, a violência, as marcas do passado, as decisões que moldam o presente. Ufa, é muita coisa para processar. E tudo isso a gente vai discutir nos próximos episódios do nosso mergulho. Ansioso para continuar essa conversa? E aí? Prontos para continuar nosso mergulho em É Assim que Acaba? Na primeira parte, a gente explorou a história por cima, né? E as reações que o livro está causando. Agora, vamos mergulhar de cabeça nos personagens, na Lily e no Riley, que são o coração dessa história. Importante destacar a força da Lily, né? A determinação dela em construir uma vida independente lá em Boston, mesmo com um passado tão difícil. Mas aí, ela conhece o Riley, e as coisas se complicam. O Riley, o neurocirurgião, ele é apresentado como um cara confiante, até meio arrogante, e que não quer saber de relacionamento sério. Mas mesmo assim, ele se sente atraído pela Lily. O que será que faz ele se apaixonar por ela? E como essa paixão vira uma relação tão conturbada? A relação deles é complicada mesmo, sabe? Cheia de altos e baixos e com a presença da violência doméstica. A gente já comentou sobre isso no episódio anterior, né? A violência doméstica é um dos temas mais delicados do livro. E a forma como a Colleen Hoover aborda isso é muito importante para a gente entender a mensagem que ela quer passar. E aí, será que a autora está romantizando o agressor? Será que ela está minimizando o sofrimento da vítima? Ou será que ela está fazendo uma crítica a esse tipo de relacionamento? Essa é uma questão que está gerando muita discussão, principalmente aqui no Brasil.
A violência doméstica é uma realidade cruel do nosso país, e a forma como esse tema é tratado na literatura, principalmente em livros tão populares, pode influenciar como as pessoas enxergam o problema. E a autora já declarou que se inspirou em experiências pessoais para escrever É Assim que Acaba. Isso pode esticar a intensidade da narrativa, mas também levanta questões sobre a responsabilidade da Hoover ao abordar um tema tão sensível. Usar a experiência pessoal como inspiração pode enriquecer a história, mas não justifica romantizar a violência ou tratar temas delicados de forma irresponsável. A literatura tem um papel importante na sociedade, e os autores precisam estar cientes da influência que suas obras podem ter nos leitores. Tem gente que critica a falta de avisos sobre gatilhos e tem gente que defende a liberdade criativa da autora. Parece que o livro realmente mexe com as pessoas. Mas, para a gente entender de verdade a mensagem da autora e como ela lida com a violência doméstica, é preciso ler o livro na íntegra e tirar a própria opinião. A leitura crítica é fundamental para a gente analisar a obra como um todo, entender a construção da narrativa, as motivações dos personagens e principalmente a mensagem que a autora quer transmitir. E por falar em personagens, vamos voltar ao misterioso Atlas, uma figura do passado da Lily que volta para a vida dela na fase adulta. Achei curioso que o Atlas pode ser colocado como um contraponto ao Riley, sabe? Se o Riley representa um relacionamento tóxico, o Atlas parece representar um amor do passado, talvez idealizado, que serve como referência para Lily. Faz sentido, né? Afinal, a autora usa o diário da Lily como uma forma de mergulhar no passado dela, né? Então, é lá que a gente encontra pistas sobre a relação da Lily com o Atlas e como esse relacionamento marcou ela. Os diários podem ser a chave para a gente desvendar os mistérios que envolvem o Atlas e entender melhor a Lily, né? A presença dele pode representar um conflito interno na Lily entre a lembrança de um relacionamento bom e a realidade complicada que ela vive com o Riley. Comparar esses dois relacionamentos pode ser o empurrãozinho que a Lily precisa para enxergar a situação em que ela está e ter força para romper o ciclo de violência. E além disso, o Atlas traz um ar de mistério para a trama, né? Ele faz a gente se perguntar qual o papel dos relacionamentos passados na nossa vida, como eles influenciam quem a gente é e as escolhas que a gente faz. Cada pessoa que passa pela nossa vida, cada história que a gente vive, ajuda a construir quem a gente é. E a literatura, muitas vezes, dá uma mãozinha para a gente entender essas relações e encontrar um sentido nas nossas próprias experiências. É assim que acaba, com seus personagens complexos, a trama envolvente e os temas que fazem a gente pensar. Nos convida a refletir sobre o amor, a violência, as marcas do passado e as decisões que moldam o nosso presente. É uma obra que provoca reações diferentes na gente, né? E faz questionar nossas próprias crenças e valores. E já que estamos falando de reações, no próximo episódio a gente vai analisar como o livro foi recebido pelo público, as polêmicas que ele gerou, principalmente aqui no Brasil, e o impacto da obra na cultura pop. Preparem-se para uma discussão ainda mais profunda. E chegamos à última parte do nosso mergulho em É Assim que Acaba. Já exploramos a história, as personagens, os dilemas. Agora vamos ver como esse livro foi recebido, as polêmicas que ele causou, principalmente aqui no Brasil, e o impacto dele na cultura pop. É Assim que Acaba deu o que falar, né? Os leitores em geral elogiam a escrita da Colleen, mas também reconhecem que a forma como ela retrata a violência doméstica, bom, isso gerou bastante discussão. E essa questão dividiu os leitores brasileiros, né? Uns criticando a falta de avisos de gatilho, a classificação indicativa, outros defendendo a liberdade criativa da autora. É importante a gente reconhecer a validade dessas críticas. A gente até se questionou bastante nos episódios anteriores sobre a mensagem que a Colleen Hoover queria passar, né? Será que ela romantizou o agressor, minimiza o sofrimento da vítima? Acho que cada leitor precisa tirar suas próprias conclusões. Ler É Assim que Acaba com um olhar crítico é essencial. A gente tem que ir além da história, analisar as entrelinhas, entender a construção da narrativa, as personagens, para formar a nossa própria opinião. E essa leitura crítica também passa por levar em contato com o texto, né? O livro faz muito sucesso entre os jovens brasileiros, o que aumenta a responsabilidade da autora. A obra pode ajudar a conscientizar sobre a violência doméstica, mas também pode, se não for bem construída, acabar reforçando estereótipos e banalizando a violência. É um debate que exige cuidado e sensibilidade. A Colleen Hoover tem o direito de se expressar através da arte, mas nós, como leitores, precisamos analisar a obra com atenção, pensando no impacto que ela pode ter na sociedade. A literatura tem um papel muito importante na sociedade, e É Assim que Acaba, com toda a polêmica que causou, levanta questões importantes sobre os limites da liberdade criativa e a responsabilidade dos autores ao abordarem temas tão complexos. E a discussão não se limita só à questão da violência doméstica, né? O livro também nos faz pensar sobre relacionamentos tóxicos,
sobre as marcas do passado, sobre as decisões que a gente toma no presente. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos convida a refletir. É isso que torna a literatura tão fascinante, né? Essa capacidade de nos fazer pensar, questionar, ver o mundo por diferentes ângulos. No final das contas, o mais importante é a gente estar aberto a essas reflexões, a esse diálogo, né? É assim que acaba, pode não ter todas as respostas, mas com certeza nos leva a fazer as perguntas certas. E assim, encerramos nosso mergulho em É Assim que Acaba. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você, que tenha despertado a sua curiosidade de ler a obra, de formar suas próprias opiniões e de participar desse debate tão importante. Afinal, a literatura é um convite à conversa, à troca de ideias. É um caminho para construir um mundo mais consciente e crítico. E se você ficou até agora aqui, não hesite em se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!